Naquela noite a chuva não caía, ela batia. Grossa, raivosa, arrancando folhas das árvores, enchendo os buracos do terreiro de lama, fazendo os cachorros recuarem para debaixo do celeiro com o rabo entre as pernas. O telhado de zinco tremia com o peso da água. O barro já tinha engolido a trilha, que levava até a porteira. Pedro estava no último passo antes de entrar em casa. Chave na mão, lamparina quase apagando no vento. Quando os cachorros latiram diferente. Não era latido de gambá no mato, era latido de gente. Ele ficou parado, ergueu a lamparina. Não viu nada além da cortina de chuva. Então a voz veio. Moço, se o senhor deixar, eu durmo no celeiro só essa noite. Amanhã, antes do sol nascer, eu vou embora. Não era grito, não era desespero. Era um pedido baixo, cansado, quase sem ar, como quem já ouviu tanta negativa que nem espera mais outra coisa. Pedro não abriu a porteira. Ficou parado, lamparina erguida, olhando para a escuridão além da cerca. Esperou ela dizer mais alguma coisa, ela não disse. Então ele iluminou a mulher. Estava encharcada da cabeça aos pés. Roupa colada no corpo, cabelo escorrendo água, lábios roxos de frio. Não tinha mala, não tinha guarda-chuva, não tinha nada. Os braços cruzados na frente do peito, não por vergonha, por frio mesmo. Os olhos olharam direto para ele sem súplica, sem teatro. Só cansaço, uma dignidade ferida que ainda se recusava a cair no chão. Pedro não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha. Não sabia o que a fazia andar sozinha numa estrada de barro no meio da tempestade. Mas havia algo naquela voz, algo que ele não conseguia nomear e que segurou sua mão antes que ele fechasse a porteira. Ali tem um banco velho e umas mantas. Ele apontou com a lamparina para o celeiro sem olhar para ela de novo. Só essa noite. O que Pedro ainda não sabia era que aquela voz já tinha salvado a vida dele uma vez. Ele saiu do celeiro sem fazer mais perguntas. Voltou 2 minutos depois com um pedaço de pão, um bule de café ainda morno e uma manta grossa que foi deixando sobre o banco sem cerimônia. Ela agradeceu num fio de voz. Ele respondeu com um aceno de cabeça e saiu sem olhar para trás. De volta à casa, Pedro travou a porta e ficou na cozinha com a xícara de café na mão. A chuva batia. O vento forçava as janelas. Ele ficou ali sentado, sem conseguir explicar por que a voz daquela mulher bateu nele daquele jeito. Conhecia aquela voz, tinha certeza. Só não sabia de onde. Tentou dormir. Não conseguiu. Às 3 da manhã ainda estava na cozinha, o café já frio, escutando a tempestade diminuir, enquanto aquela sensação ficava enroscada no peito como espinho que não sai. Ele não sabia que, enquanto tentava resolver aquele mistério sozinho, um celular tocava a 50 quilômetros dali. Alguém tinha visto uma mulher descendo a pé pela estrada de barro. Alguém tinha dado o recado. Quando o dia clareou, o mundo do lado de fora estava encharcado, neblina baixa cobrindo o pasto, pingos grossos escorrendo do telhado, barro prendendo o pé logo no primeiro passo. Pedro foi até o celeiro mais por obrigação do que por vontade. A manta estava dobrada com cuidado em cima do banco. O pão tinha acabado. A caneca estava encostada na parede, do jeito que ele tinha deixado, só que limpa. E a mulher estava em pé, a trouxa mínima de roupa no braço, pronta para cumprir o que prometeu. Já estou indo, ela disse antes que ele abrisse a boca. Deu 2 passos em direção à saída. E no terceiro passo, o corpo falhou. Os joelhos amoleceram. Ela se agarrou na porta do celeiro com as 2 mãos e ficou ali por 1 segundo, tentando se manter de pé. Pedro chegou perto antes mesmo de pensar. Encostou a mão na testa dela. Queimava. Para onde você vai? Ela abriu a boca, não respondeu. Pedro ficou olhando para aquele rosto pálido, os lábios sem cor, os olhos que tentavam parecer firmes, mas estavam marejados de febre. Então, soltou um suspiro que soou mais como xingamento interno do que como compreensão. Virou as costas e disse apenas: "Entra." A casa era simples. Fogão a lenha, mesa de madeira pesada, janelas que davam para o curral e para um pedaço de pasto, onde o vento dobrava o capim.
Pedro colocou água para ferver, abriu o armário da cozinha em busca de remédio, separou uma roupa limpa numa cadeira e foi esquentando o caldo de feijão que tinha sobrado da véspera, sem dizer uma palavra a mais. A mulher sentou onde ele mandou. Não reclamou. Não perguntou nada. Ficou quieta com as mãos no colo esperando, o olhar percorrendo a casa com um cuidado que parecia medição de perigo. Pedro percebeu isso. O jeito como ela avaliava as saídas, o jeito como os ombros se tensionavam toda vez que ele se movia atrás dela, a forma como pedia licença até para apoiar o cotovelo na mesa. Quando a tigela de caldo estava pronta, ele colocou na frente dela. "Qual é o seu nome?" Ela demorou alguns segundos, como se o nome precisasse viajar de longe antes de chegar. Meu nome é Giovana. Pedro repetiu baixinho, quase sem querer, e o som daquele nome dentro da cozinha fez alguma coisa estranha, como se o ar tivesse mudado de posição. Ele não entendeu por quê, só disse que ela ia ficar ali até melhorar. Giovana ergueu os olhos para ele, surpresa, desconfiada, como alguém que não sabe direito como reagir a uma boa notícia. E Pedro viu naquele olhar uma coisa que apertou o peito de um jeito que ele não esperava. Ela estava assustada. Não com a febre, não com a estrada. Estava assustada com a possibilidade de receber cuidado. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. E nos comentários, me conta de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de saber até onde essas histórias estão chegando. A febre piorou antes de melhorar. Nos 2 dias seguintes, Giovana dormiu muito, acordou suada, tossiu de um jeito que sacudia o corpo inteiro. Pedro media o intervalo do remédio, olhando o relógio da cozinha. Esquentava a água sem ser pedido. Deixava chá na mesinha do quarto sem esperar agradecimento. Na manhã do 3º dia, ele foi levar café e encontrou o quarto vazio. Encontrou ela no corredor, agarrada no batente da porta, de pé por pura teimosia. "Eu consigo me virar", ela disse antes que ele falasse. "Você mal consegue ficar em pé. Eu não quero dar trabalho." Pedro não respondeu. Pegou ela pelo braço com firmeza, conduziu de volta para a cama e cobriu as pernas dela como se aquilo fosse parte de uma obrigação qualquer. Ela ficou olhando para ele, para aquele homem alto, calado, de rosto fechado, tentando entender de onde vinha aquela insistência em não deixá-la cair. Na vida que tinha deixado para trás, fraqueza era motivo para humilhação. Ali, pela primeira vez em anos, fraqueza parecia ser só um estado que passa. O que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que naquele mesmo momento, a 3 cidades de distância, um homem chamado Renato mostrava a foto dela a um caminhoneiro na beira de uma rodovia. Numa tarde de febre mais baixa, Pedro entrou no quarto com uma tigela de caldo alho, cebola, cheiro verde, um osso de costela que dava o fundo, puxou a cadeira para perto da porta e ficou ali, olhando para a janela. "Por que você está fazendo isso?" Giovana perguntou. Ele demorou para responder. "Não deixo ninguém adoecer debaixo do meu teto." A resposta saiu curta demais até para ele, porque os dois sabiam que não era só isso. O problema era que ele ainda não sabia dizer o que mais havia. Na manhã seguinte, Giovana acordou melhor o suficiente para reparar nos detalhes do quarto. Moldura de janela descascando, assoalho de madeira com tábua solta perto da porta. Um retrato velho numa prateleira, um casal mais velho, talvez os pais de Pedro, virado levemente para a parede, como quem não quer ser visto. Quando Pedro entrou com café com leite e pão aquecido, ela agradeceu com a voz ainda rouca. Ele parou 1 segundo antes de colocar a bandeja na mesa. Só 1 segundo. Mas ela notou. "Você cantava?" Ele perguntou, sem olhar para ela, encostando a bandeja devagar. A pergunta veio tão fora de lugar que Giovana ficou quieta por um instante. Cantava muito tempo atrás." Uma pausa. "Depois eu deixei de cantar." Pedro ficou olhando para a janela mais alguns segundos. Assentiu com a cabeça, como quem confirma uma suspeita que preferia não ter. Saiu sem explicar mais nada. 2 dias depois,
A chuva parou de vez, o sol apareceu fraco no começo da tarde, dourando a lama seca nas bordas do terreiro. Giovanna pediu para sentar um pouco na varanda. Ainda é cedo, Pedro disse. O vento pode fazer mal. Eu fico coberta. Ele foi buscar a cadeira e colocou no canto mais protegido da varanda, encostado no esteio, onde o vento não chegava direito. Trouxe também uma manta que ela não pediu. Giovanna se sentou devagar, respirou fundo, fechou os olhos por um momento, não de fraqueza, de alívio. Pedro ficou encostado no esteio ao lado, olhando o terreiro e fingindo não olhar para ela. Depois de um silêncio longo, Giovanna falou sem virar a cabeça. Faz muito tempo que alguém me perguntou se eu estava com frio. Pedro ficou quieto por alguns segundos. Muita gente passa a vida inteira sem aprender o básico. Ele disse baixo. A frase ficou no ar. Nenhum dos dois comentou mais. Foi nessa mesma tarde que o telefone de um dos peões tocou. Número desconhecido. Uma voz perguntando se a fazenda ficava naquela estrada. O peão disse que sim, desligou e não contou para ninguém, era coisa simples. Ele não sabia o que aquela ligação significava. Giovanna teria ficado imóvel, se soubesse. Na semana seguinte, a melhora veio firme. Giovanna já acordava antes de Pedro, acendia o fogão, esquentava o café. Quando ele aparecia na cozinha, encontrava a mesa posta na primeira vez. Ele olhou para aquilo e não disse nada. Puxou a cadeira e sentou. Mas antes de pegar a caneca, ficou olhando para ela por um segundo mais do que devia. Ela tinha as costas para ele, mexendo na chaleira. Havia no jeito dela de se mover uma familiaridade que ele não conseguia explicar, o jeito de abaixar a cabeça quando estava concentrada, o costume de alisar a dobra do pano antes de dobrar de vez. Coisas pequenas, coisas que pareciam vir de algum lugar que ele não conseguia alcançar. Numa manhã, ele estava tentando remendar um pano de prato com pontos tortos, a agulha escorregando e a paciência já no limite. Giovanna tirou a agulha da mão dele sem pedir licença. Terminou o remendo em 2 minutos, com pontos firmes e espaçados no mesmo ritmo. Pedro ficou olhando. Aquela sensação de reconhecimento voltou mais forte do que em qualquer outro momento. Mais tarde, ele trouxe da despensa um pote de doce de leite, colocou na mesa sem cerimônia. Doente precisa de alguma vontade para sarar. Giovanna olhou para o pote, depois olhou para ele e sorriu. Não foi um sorriso de educação, não foi de gratidão contida. Foi inteiro, ainda discreto, ainda cuidadoso com o mundo mais real. Pedro desviou os olhos, pegou a caneca, saiu para o terreiro sem motivo claro. Ficou ali de pé por alguns minutos, olhando o curral sem ver nada. Havia tempo demais, desde que alguém sorria daquele jeito dentro daquela casa. E havia algo perturbador em perceber que queria voltar para dentro, só por causa daquilo. Naquela noite, depois da janta, ele ficou na cozinha sozinho com o café. A segunda caneca estava sobre a mesa. A dela, o lenço dela, estava pendurado no varal dos fundos. O som de passos leves no corredor chegava de vez em quando. A casa tinha outro som agora. Antes de ir dormir, Pedro parou diante da porta do quarto de Giovanna. Ouviu do outro lado uma melodia baixa. Quase inaudível, ela cantarolava sem perceber. E naquele instante, a sensação que vinha se acumulando dentro dele durante dias inteiros se tornou algo diferente. Mais nítida, mais perturbadora. Ele conhecia aquela melodia. Não era impressão, não era solidão, fazendo truque na memória. Ele conhecia aquela melodia. Quando a semana virou, Giovanna já não era mais a mulher que pedia licença até para respirar. Foi para o curral numa manhã e Pedro foi junto. Não por oferecer ajuda, mas por curiosidade. Esperava vê-la se perder entre os animais, precisar de orientação. Não foi o que aconteceu. Giovanna atravessou o terreiro com segurança. Reconheceu a novilha mais arriscada pelo movimento da cabeça antes de chegar perto. Apontou para uma tranca mal fechada no curral antes que Pedro visse. Percebeu que uma das vacas estava inquieta porque o bezerro tinha sido separado mais cedo do que devia. Pedro franziu a testa.
Você já trabalhou em fazenda antes? Não era pergunta. Giovanna respondeu apenas que aprendeu porque precisou. Mais tarde, quando ela se sentou no banquinho da ordenha, apoiou o balde com firmeza e começou o trabalho com mão segura, Pedro ficou parado alguns segundos, só olhando. A ordenha tinha um ritmo que só quem fez muitas vezes sabe manter. Ela sabia. Havia no jeito dela com os animais uma confiança que ela não demonstrava com pessoas. Pedro notou isso. Notou também que ela era quem faltava para certos vazios dali terem sentido. Só que Giovanna sabia muito bem, melhor do que qualquer animal de fazenda, o quanto era perigoso ficar parada num lugar quando alguém estava procurando seu rastro. Nos dias que se seguiram, ela foi ocupando os espaços da fazenda sem barulho, lavava panos do curral, organizava a despensa, consertou uma cerca pequena com a ajuda dos peões, usando o martelo com um jeito natural que fez os mais velhos pararem de trabalhar por um segundo só para olhar. Pedro observava, e quanto mais observava, mais notava o que faltava na história dela. Certa tarde tentou de leve. Onde você aprendeu a lidar com bicho desse jeito? Já morei em propriedade rural, ela disse. Com quem? Giovanna abaixou os olhos para o que estava fazendo. Aprendi porque precisei. A resposta foi a mesma da vez anterior. Palavra por palavra. Pedro entendeu que aquele era o limite dela naquele dia. E ficou quieto, mas ficou preocupado. Não era a curiosidade de quem quer saber fofoca, era aquela preocupação que nasce quando você percebe que toda vez que uma pessoa se aproxima demais do próprio passado, o corpo dela encolhe como se esperasse um golpe. Numa tarde de céu limpo, um caminhão passou na estrada de terra mais afastada. O som do motor chegou de longe, subindo pela coxilha. Giovanna estava no meio do quintal separando uma ferramenta. Ela parou no mesmo instante. As mãos apertaram o tecido do vestido. O rosto ficou branco, de um jeito que não tinha nada a ver com cansaço. O olhar foi para a estrada, fixo, calculando. O caminhão passou e sumiu. Pedro estava perto. Chegou devagar. Você está se sentindo mal? É só tontura, ela disse rápido demais. Os olhos desmentiam. Mais tarde, na varanda, tomando café com o sol baixando sobre os pastos, Pedro ficou em silêncio por um bom tempo. Depois falou olhando para o terreiro, não para ela. Ninguém reage daquele jeito a um motor sem ter motivo. Giovanna não respondeu. Ficou tão quieta por tanto tempo que ele pensou que não ia dizer nada. A cadeira rangeu, a voz dela saiu baixa, mas dura. Eu vivi anos sem poder escolher quase nada. Pedia licença para sair até no próprio pensamento. Pedro não se mexeu. Ela continuou. As palavras foram saindo em fragmentos, como quem abre uma gaveta que nunca deveria ser aberta. O homem com quem eu me casei controlava tudo. Os caminhos que eu pegava, as roupas que eu usava, o dinheiro, os horários, as conversas. Se alguém me olhasse por mais de um segundo na rua, eu sabia o que ia ouvir quando chegasse em casa. Uma pausa. Não era casamento. Era cativeiro. Pedro sentiu algo duro subir pelo peito. Uma raiva silenciosa que ele segurou porque sabia que aquele não era o momento de transformar a dor dela na raiva dele. Ele sabe onde você está? Não. A resposta veio rápida. Eu saí numa brecha só com uma pequena trouxa de roupa. Andei sem rumo, com medo de que até o barulho dos meus passos me denunciasse. O que ela não disse, porque ela mesma não sabia, era que o rastro que tentou apagar já estava sendo seguido. Naquela noite, o silêncio entre os dois era outro. Não o silêncio dos primeiros dias, quando cada um estava medindo o chão antes de pisar. Era mais pesado, mais íntimo. O silêncio de quem agora conhece a ferida do outro e respeita o tempo que ela tem de cicatrizar. Na manhã seguinte, Pedro não fez perguntas, não rondou, não olhou para ela com pena. Só passou o tempo todo a impressão clara de que naquela fazenda ninguém ia obrigar ela a baixar os olhos de novo. Para quem viveu anos sob vigilância, liberdade às vezes assusta antes de consolar. Mesmo assim, Giovanna foi respirando melhor, dentro da casa, dentro da rotina, dentro de um dia a dia, onde a presença dela não era fardo
nem ameaça. Foi também nessa semana que ela montou no Pardo. O Pardo era o cavalo mais difícil da fazenda. Animal arisco que havia anos só obedecia a Pedro, e mesmo assim tinha dias. 2 peões tinham tentado montá-lo no ano anterior. Nenhum chegou ao meio do terreiro. Giovanna chegou perto dele devagar. Não falou alto. Deixou ele farejar a mão. Ficou parada até ele baixar a cabeça, então subiu. O Pardo andou. Pedro assistiu tudo da varanda. Ela cruzou o terreiro num trote firme, o cabelo preso balançando com o movimento. O rosto iluminado por uma expressão que ele não tinha visto nela em nenhum outro momento. Não era gratidão, não era alívio, era outra coisa. Era liberdade. Pedro ficou olhando mais tempo do que devia. E quando o Pardo deu a volta pelo pasto e voltou para o terreiro com ela em cima, tranquilo como um animal manso, Pedro entendeu uma coisa que preferiu não encarar de frente ainda. Giovanna já não era só a mulher que ele tinha abrigado da chuva. Ela estava virando parte dos seus dias, parte dos seus pensamentos, parte de uma casa que até pouco tempo atrás ele acreditava estar condenada ao silêncio. Mas o passado dela não estava esperando ela ficar pronta para enfrentá-lo. Os dias foram tomando um ritmo natural. Giovanna já sabia a hora que o sol batia primeiro na cerca do curral. Sabia a hora em que Pedro voltava do pasto mais distante com o passo mais pesado. Sabia como ele gostava do café. Forte, sem açúcar, na caneca grande de louça branca com a tampa trincada. Mas havia manhãs em que ela dobrava as roupas devagar e olhava para a pequena trouxa que trouxera consigo. Lembrava que tinha chegado ali fugindo. Lembrava que havia um homem que não era do tipo que desiste. Então, o medo antigo aparecia, discreto como sempre, mas presente. Pedro notava esse movimento, não comentava. Mas quanto mais via, mais o incomodava a ideia de que aquela presença pudesse ser passageira. Não conseguia explicar por que a simples possibilidade de ela partir pesava tanto. Foi numa tarde de céu limpo que o acidente aconteceu. Pedro tinha saído para verificar uma cerca no trecho mais baixo da propriedade. Giovanna estava no curral quando ouviu um chamado vindo do terreiro. Um dos peões chegou puxando o cavalo de Pedro pela rédea. O animal suado e inquieto, os olhos abertos, o peão disse que o patrão tinha caído. Giovanna não esperou o restante da explicação. Limpou as mãos no avental e saiu em direção ao terreiro com o coração disparado de um jeito que a assustou. Minutos depois, Pedro apareceu apoiado no ombro do outro peão, rosto fechado de dor. A perna direita sendo arrastada, Giovanna assumiu a situação antes mesmo de pensar. Mandou sentar na cadeira maior da cozinha, buscou água, examinou a perna que já inchou com rapidez. Não precisa, Pedro disse, tentando afastar a mão dela. Precisa. Ela não parou. Homem teimoso piora ferimento por costume. Pedro ergueu os olhos para ela. Não disse mais nada. O médico chegou no fim da tarde. Examinou lesão forte. Semanas de repouso, nada de cavalo, nada de pasto. Pedro recebeu o diagnóstico em silêncio, com aquele mau humor de quem não sabe lidar com a própria limitação. Assim que o médico saiu, disse que no dia seguinte já estaria melhor. Giovanna estava de pé diante dele, com a bacia de água morna nas mãos. A fazenda anda, ela disse calma. E se você continuar falando besteira, anda sem paciência também. Pedro ficou olhando para ela. Havia naquele rosto, que enfrentava o dele sem recuar, uma coisa que ele não via há muito tempo. Alguém que não tinha medo dele. Alguém que se importava o suficiente para confrontar, mas que não usava a força como punição. Era a primeira vez em anos que alguém o enfrentava com cuidado. A história virou de cabeça para baixo a partir daí. O homem que a recolhera febril agora era quem precisava de ajuda para sentar, levantar, apoiar a perna num banquinho, e Giovanna, que chegara à fazenda quase sem conseguir se manter em pé, passou a sustentar boa parte da rotina com uma segurança que impressionava até os peões mais antigos. Nos primeiros dias, Pedro reagiu mal à própria limitação, irritava com pequenas coisas. Dizia que a cerca foi mal feita.
que a ração estava errada, que o portão foi deixado aberto. Giovanna escutava, terminava o que estava fazendo. Depois respondia, sem engrossar o tom, sem se curvar. Pedro foi percebendo devagar que ela não se ofendia com a aspereza dele, porque enxergava a raiz dela. Não era desprezo, era impotência. E essa compreensão, em vez de afastá-lo, foi quebrando algo antigo dentro dele, uma armadura que ele havia construído tijolo por tijolo durante anos de solidão. Uma tarde, com o sol descendo e o silêncio do fim do serviço tomando conta do terreiro, Pedro ficou na varanda vendo Giovanna voltar do curral, mangas dobradas, uma mecha de cabelo escapando do lenço, passos cansados, mas firmes. Ela lavou as mãos na bica, enxugou o rosto com o avental. Subiu os degraus sem pressa. Pedro ficou olhando. Não era só gratidão pelo que ela estava fazendo. Era outra coisa. O espanto íntimo de ver uma pessoa ocupar cada vazio da casa sem fazer barulho e ainda assim transformar tudo. Naquela noite, enquanto Giovanna refazia a faixa na perna dele com as mãos habilidosas e precisas, Pedro ouviu algo. Ela cantarolava muito baixinho, sem perceber enquanto trabalhava a mesma melodia. Pedro ficou imóvel. Não era uma música qualquer. Era uma canção antiga, dessas tocadas em programa de rádio interiorano, simples, de acordes de viola e letra de saudade. E ele conhecia aquela melodia de um jeito que atravessava a razão e chegava direto em algum lugar muito mais fundo. O coração bateu diferente, já não havia dúvida. Mas a resposta para aquele mistério chegaria junto com um perigo que os dois ainda não sabiam que estava na estrada de entrada. Na manhã seguinte, Pedro ficou na varanda com a muleta improvisada que detestava usar, olhando Giovanna atravessar o terreiro em direção ao curral. O céu ainda estava lilás sobre os pastos. Ela andava com a confiança de quem finalmente encontrou o chão firme sob os pés, mesmo sem saber ainda que tinha encontrado. Pedro ficou olhando até ela desaparecer na porta do curral. Então ficou olhando para a porteira da fazenda e teve a sensação de que o tempo estava acabando de um jeito que ele não sabia explicar. O que nenhum dos dois imaginava era que o passado de Giovanna já tinha chegado à estrada de terra que levava até lá. A paz durou mais alguns dias, mas o medo de Giovanna nunca tinha ido embora de verdade. Só aprendeu a andar quieto ao lado dela. Um carro desconhecido passando devagar na estrada. Um latido fora de hora no meio da madrugada, bastava isso para o estômago contrair. Numa manhã de céu limpo, quando o sol ainda batia torto e Giovanna terminava de separar a ração no curral, o som chegou de longe. Motor de carro, subindo a estrada de terra depressa demais para quem estivesse perdido. Giovanna parou. O balde quase escorregou da mão. O som cresceu. O carro apareceu no fim da estrada de entrada. Automóvel escuro, levantando poeira, vindo sem hesitar. Não era fornecedor. Não era médico. Não era ninguém que precisasse perguntar o caminho. Giovanna deu um passo para trás. Pedro estava na varanda, viu o carro, viu o rosto dela e soube antes de o homem abrir a porta. O carro freou no terreiro. A porta bateu com a força de quem acredita ter o direito de entrar em qualquer lugar. O homem que desceu tinha aquele tipo de postura. Ombros abertos, queixo erguido, a arrogância de quem nunca aprendeu que controle não é o mesmo que respeito. Nem cumprimentou. Acabou a palhaçada, ele disse olhando direto para Giovanna. Você fez feio fugindo desse jeito. Agora vamos embora. A palavra embora saiu da boca dele como ordem. Giovanna não se moveu, mas as mãos apertaram o tecido do vestido. Pedro desceu da varanda com passos lentos e firmes, mesmo com a perna ainda doendo. Não correu, não gritou. Colocou-se num ponto do terreiro que não tocava nela, mas também não a deixava sozinha diante daquele homem. Renato viu Pedro, avaliou a fazenda, avaliou a situação. Percebeu que não encontraria ali a mesma mulher acuada de antes, sem alguma resistência. Mudou o tom na hora. Olha, é que ela é assim. O sorriso apareceu, treinado, razoável, emocional.
A gente teve uma briga boba. Ela saiu de casa no impulso. Eu só vim buscar minha esposa. Era o tipo de mentira que soa sensata para quem não conhece a verdade. Pedro não disse nada. Olhou para Giovana. Ela estava imóvel. Por alguns segundos, Pedro viu o que aquele homem tinha feito com ela durante anos. O reflexo de recuar, de encolher, de desaparecer. Velho como músculo que foi treinado a obedecer. Mas então ela respirou fundo e não recuou. Eu não volto, ela disse. A voz saiu baixa, mas firme. Renato soltou um riso curto, sem humor. Giovana, você está me constrangendo na frente de um estranho? Eu não fugi por impulso. A voz dela ficou mais firme a cada palavra. Eu não saí por capricho. Eu fugi. Porque não era casamento, era cativeiro. Ela olhou direto para ele. Você controlava meus caminhos, minhas roupas, meu dinheiro, meus horários. Qualquer pessoa que me olhasse na rua virava motivo de briga quando eu chegava em casa. Você chamava isso de amor. Eu chamava de prisão. Renato deu um passo à frente. Você está exagerando. Casa sem liberdade não é lar. É cela. Ela não recuou. Comida, teto e roupa não compram o direito de esmagar ninguém. E o medo que você chamava de respeito acabou na noite em que eu atravessei a porteira dessa fazenda debaixo de chuva. O silêncio que caiu no terreiro foi tão fundo que até os peões, à distância, pararam o que estavam fazendo. Renato olhou para Pedro, olhou para Giovana, olhou de novo para Pedro. E deu mais um passo à frente, com a raiva aparecendo no rosto. A máscara do homem razoável escorregando. Foi quando Pedro se colocou entre os dois. Não correu, não gritou, não ergueu a mão. Ficou parado diante de Renato com uma calma que era mais perigosa do que qualquer grito. Quando falou, a voz estava baixa e cortante. Aqui ninguém vai a lugar nenhum, obrigado. Você devia ir embora, enquanto ainda pode sair sozinho. Renato mediu o ambiente. Viu que Giovana não estava mais olhando para o chão. Viu que Pedro não ia sair do lugar. Viu os peões parados ao fundo, olhando para ele. Viu que não havia espaço ali para intimidação. Recuou. Entrou no carro soltando ameaças que não tinham mais força de pousar em ninguém. A porta bateu. O motor acelerou. O carro foi embora, levantando poeira na estrada de terra. E Giovana continuou de pé. Só depois que o som do motor sumiu de vez, foi que o corpo dela entendeu o que tinha passado. As mãos começaram a tremer. Os joelhos amoleceram, Pedro a segurou, antes que ela escorregasse. Conduziu até a varanda, sentou ao lado dela e ficou ali enquanto a respiração dela voltava. Não houve pressa em dizer nada. Giovana não chorava pedindo amparo. Chorava como quem esvazia uma prisão por dentro, com alívio e exaustão misturados, e aquela espécie de vergonha de ter guardado tudo aquilo durante tempo demais. Depois de muito tempo, ela enxugou o rosto. Achei que nunca ia conseguir falar assim para frente dele. Pedro ficou olhando para o terreiro. Tem coisas que só saem quando a gente finalmente descobre que não está mais sozinho. Mais tarde, quando o sol já descia atrás dos pastos e a fazenda retomava aos poucos sua respiração, Pedro contou o que guardava desde a noite da chuva. Eu reconheci sua voz quando você chegou na porteira. Anos atrás eu passei por uma fase que não foi boa. Perdi meu pai, quase perdi a fazenda. Tinha semanas que eu não dormia, não falava com ninguém, não via motivo para levantar cedo. Uma pausa. Numa dessas madrugadas, eu fiquei na varanda ouvindo uma rádio pequenininha da cidade vizinha. Tinha uma mulher que às vezes falava, às vezes anunciava música, às vezes cantava. Não era nada demais. Era só uma voz que entrava no escuro e fazia companhia quando eu mais precisava. Giovana ficou imóvel. Essa voz me segurou, ele disse, num período em que eu cheguei a pensar que não tinha mais razão para continuar. Ele parou, respirou. Aí um dia, a voz sumiu. Sem aviso, sem explicação. A rádio continuou tocando, mas aquela voz não voltou. E eu nunca soube por quê. Giovana tinha os olhos marejados. Antes de me casar, ela disse devagar, eu trabalhava nessa rádio. Fazia locução nos fins de tarde. Cantava às vezes. Lia mensagens dos ouvintes. Uma pausa comprida.
A primeira coisa que o Renato exigiu que eu largasse foi o microfone. Pedro ficou em silêncio, porque ele sabia que enquanto eu tivesse uma voz, eu não seria só dele. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Pedro abaixou a cabeça, soltou um suspiro fundo, lento, de quem enfim encontra a peça que faltava numa história que não fazia sentido completo por anos. Talvez o destino seja mais simples do que a gente pensa, ele disse. Talvez seja só uma voz que salvou alguém da escuridão, voltando anos depois para pedir abrigo numa noite de chuva. Giovanna olhou para o terreiro, para o curral, para a varanda onde agora o vento passava sem medo, e sentiu que alguma parte dela, a parte que ficou presa no escuro por tempo demais, começava finalmente a respirar. Não estava voltando para a casa de onde fugiu. Estava chegando em outra. Construída devagar, no cuidado, no respeito, na liberdade que ninguém entrega num pacote, mas que se reconhece quando existe de verdade. E foi ali, no silêncio daquele fim de tarde, que os dois entenderam sem precisar dizer tudo. Depois daquele dia, a fazenda nunca mais voltou a ser apenas um lugar de passagem para Giovanna. O medo não desapareceu de vez. Certas feridas demoram a acreditar que estão, de fato, em segurança. Mas o corpo dela foi aprendendo o que o coração já estava tentando aceitar. Ali, ninguém ia pisar na sua voz. Ninguém ia fazer da liberdade dela um favor. Ninguém ia transformar cuidado em prisão. E Pedro, que durante anos achou que já tinha aprendido a viver sozinho, descobriu tarde, mas não tarde demais, que uma casa muda por completo quando alguém entra nela trazendo verdade, coragem e presença. Giovanna voltou a cantar. Primeiro baixinho na cozinha, enquanto o café coava na manhã ainda escura, depois na varanda, nas tardes compridas de vento manso, com o capim do pasto dobrando em ondas e os cavalos trotando ao fundo. E Pedro, todas as vezes que ouvia aquela voz atravessar a casa e se espalhar pelo terreiro, entendia uma coisa que antes não sabia nomear. Naquela noite de tempestade, quando abriu a porteira, ele achou que estava salvando uma mulher perdida na chuva. Mas foi ela quem o salvou primeiro, sem saber, sem pedir nada, só com a voz. E foi por isso que, quando ela ficou, nenhum dos dois precisou de mais explicação, porque algumas histórias não começam quando as pessoas se encontram. Elas começam muito antes, numa voz no rádio, numa varanda escura, num homem que não sabia que estava sendo salvo. Naquela noite ela pediu abrigo, mas foi ele quem foi salvo.